Então, olá, meu nome é Carla, né? Eu sou médica intensivista e eu sou preceptora do programa de residência médica em clínica médica do Complexo Hospital de Clínicas. Então, nós vamos começar com essa aula cujo tema é sedação e analgesia na UTI. A bibliografia dessa aula diz respeito a esses dois artigos, né? Então, onde não está citada a bibliografia, podem procurar, que está nessas duas publicações. E a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente são dois neurotransmissores. Então, um deles, que é o glutamato, né? Lembrar aqui da figurinha alegre, feliz, saltitante, que é um neurotransmissor excitatório, e o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que, lembrando da figurinha aqui, meio tristonha, mas inibitório. Glutamato excitatório, GABA inibitório. E aí nós vamos começar a falar, inicialmente, não da sedação, nós vamos começar a falar da analgesia, porque sedar um paciente com dor faz com que a gente não veja a dor, mas não significa que ela não existe. E como que a gente define dor? Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descrito em termos de tal dano. Ou seja, aqui esse dano tecidual potencial, por que é importante a gente lembrar disso? Porque a gente tem que atrelar isso à necessidade que a gente tem de explicar para o nosso paciente o que está acontecendo, né? Porque senão esse dano potencial pode contar para a compreensão que ele vai ter da dor, né? Então a gente tem que explicar qual é o procedimento que a gente vai fazer, que a gente vai examinar o paciente, né? Sem chegar dando susto no nosso paciente e sem ele saber o que vai acontecer com ele. Lembrando que a dor, ela existe sempre que a pessoa diz que a vivenciou. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, no que diz respeito à dor. Uma percepção individual, em cada um tem a sua dor, independentemente de ser ou não o mesmo procedimento, e ela pode ocorrer na UTI no repouso, durante e após procedimentos padrão. Quais são os procedimentos que causam mais dor? A inserção do catéter arterial, a remoção do dreno torácico, do dreno da ferida operatória, mobilização do leito também causa dor, aspiração e aspiração traqueal. Reparem que aí eu não citei o tubo, porque o tubo orotraqueal causa incômodo, mas não causa dor no nosso paciente. Então, para vocês que estão entrando agora, vocês vão às vezes estranhar, porque vai ter paciente que vai estar com o tubo orotraqueal mais acordado e responsivo, né, tentando se comunicar. Então, como que acontece a dor, né? Como que acontece a dor quando a gente tem uma lesão? Então, a gente vai ter uma lesão inicial, que vai ter o quê? Uma pró-inflamação. Lembra, né, da ativação do sistema imune inato, que vai ter a produção de citocinas e quimiocinas. Essas citocinas e quimiocinas vão promover a ativação do receptor NMDA, que está relacionado ao glutamato, olha lá, lembra? Que é um neurotransmissor excitatório, que vai então fazer excitabilidade neuronal. Isso lá no local da lesão. Mas repare que quando a gente se machuca, não necessariamente a gente fica com muita dor naquele momento. A dor vem depois, numa intensidade mais forte. Isso proporciona uma defesa nossa, né? Numa situação de luta e fuga, para que a gente possa lutar ou fugir, a depender da agressão. Por que isso acontece? Porque assim como na lesão inicial a gente vai ter um aumento da excitabilidade neuronal que vai desencadear a dor, localmente a gente vai ter a produção pelas células imunes mesmo, produção de peptídeo opioide, que vai atuar em receptor opioide de neurônios periféricos. Isso vai começar a fazer uma inibição da transmissão da dor para o sistema nervoso central. E no sistema nervoso central, tanto na medula, quanto no tronco, quanto
quanto no parênquima cerebral, a gente vai ter mecanismos inibitórios antinociceptivos mediados por serotonina, opioide e noradrenalina. Então, nós vamos ter uma pró-inflamação com excitabilidade neuronal, mas ao mesmo tempo nós vamos ter mecanismos antinociceptivos que vão acontecendo. Então, para ilustrar isso para vocês, a figura não ficou muito boa, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui, ilustrar isso para vocês. Nós temos a injúria periférica aqui, né? A perna da pessoa aqui. Nós vamos ter no local, nós vamos ter os leucócitos ativados, que vão induzir citocinas e quimiocinas, que vão fazer a ativação do receptor NMDA, que vai produzir glutamato e que vai fazer excitabilidade neuronal. Então, aqui, ó, aqui a gente teve a injúria periférica, a gente teve a ativação dos receptores com excitabilidade neuronal, que vão atuar lá no gânglio dorsal da medula espinhal e vão subir, passando pelo tronco cerebral e pelos hemisférios cerebrais, certo? Então, aqui, via ascendente da dor. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem a via ascendente da dor, a gente também vai ter mecanismos locais em que a gente vai ter peptídeos opioides lá no local da injúria, atuando em receptores opioides periféricos que vão impedir essa sensibilização do gânglio dorsal da medula espinhal também. E lá no sistema nervoso central, a gente vai ter em vários locais atuação de neurotransmissores que vão promover a inibição da dor. Então, a via descendente da dor. Então, o que isso possibilita? Possibilita que a pessoa, por exemplo, bata o carro, quebre uma perna e ainda consiga sair do carro. Interessante, né? Então, a gente tem o mecanismo, a dor é um mecanismo de defesa, mas o corpo está sempre tentando equilibrar, possibilitando a nossa sobrevivência. Então, quando a gente tem um paciente com dor na UTI, tem uma certa urgência para ter o controle da dor desse paciente. Então, a gente pode fazer um remédio e demorar 3 horas para ver se essa dor passou ou não? Não, a gente não pode. Porque se a gente não controlar rapidamente a dor do paciente, a gente pode fazer com que isso resulte em hiperalgesia, ou seja, uma dor exacerbada frente ao mesmo estímulo, ou uma alodínia, que é a presença de dor em estímulos que usualmente não causam dor. Isso acontece por uma sensibilização central. Qual é a explicação para essa sensibilização central? Se a gente mantém a agressão e mantém aqui o estímulo à dor, a gente vai ter um estímulo persistente ao corno dorsal da medula espinhal. Por quê? Porque as DAMPs, esses padrões moleculares associados ao perigo, pode ser cortisol, quimiocinas e citocinas, vão atuar lá no corno dorsal da medula espinhal, que vai fazer uma excitabilidade neuronal, né, e vai causar ativação da via ascendente da dor. Em associação a isso, a gente vai ter a hiperatividade simpática. Puxa, a gente não quer controlar a resposta endócrino-metabólica do nosso paciente, aí a gente deixa o paciente com dor. Aí esse paciente vai ter essa hiperatividade simpática que não só mantém a resposta endócrino-metabólica ao trauma, como faz o priming de leucócitos periféricos e centrais, que vão produzir citocinas e quimiocinas que atuam como dumps que estimulam o corno dorsal da medula espinhal, que estimulam a via ascendente da dor. Então, isso é hiperalgesia relacionada ao estresse. E a gente tem uma ativação do sistema imune que não é somente periférico, é central também. Então, os monócitos com a característica M1 pró-inflamatórios podem invadir a barreira hematoencefálica, que é uma barreira hematoencefálica já quebrada, e promover uma neuroinflamação. E se vocês lembrarem dos sítios do sistema nervoso central envolvidos na transmissão da dor da figura anterior, vocês vão ver que, a depender de onde esses monócitos vão atuar, essa neuroinflamação vai atuar, a gente vai ter tanto alteração na percepção da dor,
como na interpretação da dor. Então, o controle da dor na UTI é algo emergencial. Então, nossa, doutora, como a gente tem que combater rápido, então, a dor dos nossos pacientes, é melhor a gente já entrar com opioide. Não, né? Porque o opioide é uma medicação maravilhosa, mas ela não é isenta de risco. E a gente tem o conceito hoje da analgesia multimodal, que é poupadora de opioide. Mas vamos falar um pouquinho dos opioides, né? Os opioides, eles são drogas muito inteligentes, porque eles fazem analgesia tanto infraespinhal como supraespinhal. Quanto à analgesia infraespinhal, eles vão inibir a substância P, eles vão inibir glutamato, olha só, esse neurotransmissor excitatório. Então, eles inibem a excitação, a transmissão neuronal excitatória dos neurônios periféricos para o corno dorsal da medula espinhal. Então, eles vão fazer o quê? Uma inibição da via ascendente da dor. Mas também fazem analgesia supraespinhal, inibindo o neurotransmissor inibitório. Então, se deixa de inibir, estimula dopamina, que vai inibir a transmissão do impulso da dor ao tronco cerebral. Então, ele faz analgesia tanto lá no local da lesão, como no sistema nervoso central, lá no tronco cerebral. E além disso, lembrem lá da figura os vários locais em que a transmissão neuronal relacionada à dor acontece. Então, isso vai fazer com que, a depender do local, como o sistema límbico e o locus cerúleo, os opioides vão também mudar a resposta afetiva à dor, o que é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue aniquilar completamente a dor, mas essa dor incomoda menos o paciente. Interessante, né? Uma medicação muito boa, mas não é isenta de riscos. Por quê? Aqui o que a gente vai ver? A gente vai ver que os efeitos adversos do opioide. Aqui eu circulei alguns que são importantes efeitos adversos. Então, a sedação, a estase gástrica, a constipação ilho, a depressão ventilatória, todos esses são importantes. Então, imagine que a gente tem um paciente que fez uma cirurgia gastrointestinal, a gente quer que ele saia da cama rápido, a gente quer que ele coma rápido, a gente quer desinvadir, mas a gente dá uma medicação que deixa ele sedado, que faz depressão ventilatória, que faz estase gástrica, que faz ilho. Então, a melhor coisa é a gente fazer uma analgesia multimodal para tentar poupar o opioide ou eventualmente até não utilizá-lo. Então, o opioide é uma medicação excelente, mas não é isenta de efeitos adversos. E aqui eu tenho alguns dos opioides utilizados na UTI, alguns deles aqui mais no centro cirúrgico, para vocês verem após um bolos o que acontece no nosso paciente. Então, quando a gente fala do remifentanil e do alfentanil, rápido início de ação, e eles também têm término de ação rápido também. Quando a gente fala do sulfentanil e do fentanil, eles têm rápido início de ação, mas eles se prolongam um pouco mais. E a morfina, ela demora um pouquinho mais para agir e ela demora um pouquinho mais para acabar também, né? A gente não faz a morfina de 4 em 4 horas. E quando a gente vê em termos de eliminação, ou seja, uma queda decremental dessas medicações, a gente vai ver uma queda bem importante, muito rápida do alfentanil, do remifentanil, assim que ele para de ser infundido, né, infusão contínua. Então, fizemos a infusão contínua de alfentanil e remifentanil, assim que eu desligo, passa rápido. Já o fentanil e a morfina, eles demoram mais. Então, por isso que vocês vão ver que a gente tem uma certa pressa para tirar o fentanil na UTI, porque ele demora um pouco mais a ser eliminado, uma vez que ele esteja em infusão contínua, certo?
E aí nós vamos ter de estratégias, assim, esse quadrinho só para ilustrar para vocês que a gente tem as estratégias farmacológicas e não farmacológicas. As não farmacológicas a gente pode implementar assim na UTI, musicoterapia, técnica de relaxamento, meditação, terapia com frio e massagens, mas na UTI, em geral, só isso não é suficiente. E aí eu separei em 2 quadrinhos aqui, bem para o que está naqueles guidelines, né, da bibliografia inicial, que são os pacientes críticos não pós-operatórios e os pacientes críticos em pós-operatório. Lembrando que há medicações como a ketamina, que tá entrando cada vez mais para os pacientes críticos em geral. Então, como que a gente faz analgesia multimodal? O que a gente pode utilizar? Então, vamos começar pelos pacientes críticos em geral, né? Não pós-operatório. Então, a gente pode usar dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios, a gabapentina ou a pregabalina, principalmente naqueles pacientes com dor neuropática ou aqueles pacientes que já usavam opioide antes e que têm o risco de tolerância ao opioide. A gente pode associar tudo isso e depois colocar o opioide. Quando a gente tem pacientes no pós-operatório, a gente tem mais possibilidades. A gente pode utilizar todo esse arsenal de pirona, paracetamol, anti-inflamatório, gabapentina e pregabalina, principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, mas tem 2 medicações aqui que são bem importantes e dá para usar no pós-operatório. A ketamina, que está entrando cada vez mais na UTI, é uma droga excelente para usar na UTI, não só em pacientes em pós-operatório, né, que ela tem o potencial sedativo e um potencial analgésico potente, que eu vou explicar futuramente, e a lidocaína, que ela no paciente pós-operatório, mas não em geral, não nos pacientes não pós-operatórios, pode ser usada por 24 a 48 horas para controle da dor. Então, por que elas foram inicialmente estudadas mais no pós-operatório? Porque, em geral, é um tempo curto de uso. Mas depois nós vamos falar um pouquinho mais delas. Então, para vocês entenderem que a gente tem um arsenal até razoável para auxiliar a gente na analgesia multimodal poupadora de opioide. Isso que ainda não coloquei as analgesias neuroaxiais, né? Os catéteres peridurais, os bloqueios, que também podem ser feitos e que às vezes são feitos no nosso hospital. E aí eu vou começar dando uma pincelada só nos mecanismos de ação, com as contraindicações de algumas medicações, né? Então, nós vamos começar pelos anti-inflamatórios não esteroidais e os inibidores seletivos da COX-2. Então, vamos lembrar lá da nossa aula de biocel, os fosfolipídios de membrana, que vão dar origem ao ácido araquidônico, que vai ter ação da ciclooxigenase 1 e da ciclooxigenase 2. Ciclooxigenase 1, ela é constitutiva, muito responsável pela proteção da mucosa gástrica. Ciclooxigenase 2, ela é induzida em estados de inflamação. Então, nós temos anti-inflamatórios não seletivos, que atuam em COX-1 e COX-2, e temos os coxibes, que são seletivos da COX-2. Então, qual que é o mecanismo de ação deles? Então, o ácido araquidônico, uma vez que ele sofre ação da ciclooxigenase, vão formar os endoperóxidos, né? Então, leucotrienos, tomboxamas e prostaglandinas. As prostaglandinas são grandes responsáveis pela inflamação e dor. Então, se a gente inibir tanto o COX-1 como o COX-2, a gente vai inibir a prostaglandina, que vai inibir inflamação e dor. Acabamos com a dor, certo? Só que eles não são isentos de riscos. Então, lembramos lá dos coxibes, que aumenta o risco cardiovascular no nosso paciente. Então, não só os coxibes, principalmente eles, mas aqueles anti-inflamatórios não seletivos que atuam mais em COX-2, também aumentam o risco de eventos vasculares. Por quê? A ciclooxigenase 2 é uma grande responsável por formar prostaciclina, que é um vasodilatador dos nossos vasos sanguíneos. Então, se eu inibo a COX-2, eu inibo a prostaciclina e eu induzo uma constrição dos vasos. Isso faz com que aumente o risco vascular, né, de eventos vasculares, sejam eles neurológicos ou cardíacos. Quando que a gente não pode usar os anti-inflamatórios, né, as contraindicações clássicas?
Pacientes com insuficiência renal, ele atua no rim. Aqueles pacientes com sangramento e perfuração gastrointestinal, né, principalmente os não seletivos. Aqueles pacientes com doença cardiovascular conhecidas, DAC, né, em particular. Esse eu grifei os mais importantes para a gente pensar. E como a metabolização hepática, cuidado naqueles pacientes com insuficiência hepática. E agora nós vamos falar de uma das medicações mais interessantes da UTI, que é a ketamina, que está entrando cada vez mais no nosso arsenal pseudoanalgésico. Então, o que é a ketamina? Reparem aqui na figura que a ketamina ela é muito inteligente porque ela age em vários locais e não só no sistema nervoso central. Então, ela age de modo pré-sináptico, ela age de modo pós-sináptico, ela age fora da sinapse e ela tem metabólitos que atuam também na célula neuronal. A depender da dose dela, ela tem diferentes ações. Então, eles falam nos artigos em dose anestésica e dose não anestésica. Sendo que a dose não anestésica pode ser relacionada à analgesia e até ao efeito antidepressivo da ketamina, que é um efeito duradouro bem interessante. Mas nós vamos falar da sedação. Qual que é o principal mecanismo de ação que a ketamina faz a sedação nos nossos pacientes? Ela é um antagonista do receptor NMDA, certo? Então, nós vamos para cá, ó. Então, a ketamina vai se ligar ao receptor NMDA, que vai impedir a ação do glutamato, neurotransmissor excitatório inibido. Isso faz com que ela faça sedação. Como que ela faz analgesia? Ela também estimula receptores opioides, então ela também faz analgesia. Então, ela é uma droga sedativa e analgésica. Puxa, doutora, mas como que ela faz, então, o efeito antidepressivo? Só em título de curiosidade. Claro, tem milhões de mecanismos de ação sendo estudados, né? Inclusive com os metabólitos, mas o que eu queria falar para vocês é que, a depender da dose, ela pode ter uma atuação pré-sináptica, certo? Inibir a transmissão GABAérgica e, com isso, permitir que mais glutamato haja. E com isso ela faz um efeito antidepressivo. Mas vamos voltar. O efeito sedativo, antagonista do receptor NMDA, que vai impedir a ação do glutamato, neurotransmissor excitatório. Então, eu faço sedação. E ela causa analgesia porque ela também estimula os receptores opioides. Puxa, mas ela também tem efeito simpático mimético. Ela tem, porque ela pode inibir a reabsorção de catecolamina, então por isso ela aumenta a resistência vascular sistêmica. Então as contraindicações acabam sendo hipertensão arterial, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, insuficiência cardíaca grave. Ela faz uma sedação com dissociação, então a pessoa pode ter, tanto que essa dissociação muitas vezes é utilizada para fins recreativos, né, de modo ilegal. Então, não é prudente usar em pacientes com esquizofrenia. Naqueles pacientes com tiroidopatias e com aumento da pressão ocular. Então, é uma droga que não faz depressão respiratória e também não faz hipotensão, bradicardia, depressão miocárdica. Uma droga bem inteligente, uma droga que a gente tem utilizado cada vez mais como um poupador de opioide. E a lidocaína? A lidocaína é principalmente para pacientes no pós-operatório, nas primeiras 24 a 48 horas da cirurgia. Qual que é o mecanismo de ação dela? Ela vai atuar em receptores relacionados aos canais ligados ao sódio. Vamos lembrar lá da nossa aula de biocel, de bioquímica, não lembro, em que a gente tem o sódio envolvido na transmissão dos potenciais de ação, ou seja, na excitabilidade neuronal. Então, a lidocaína, ela vai impedir esses canais, ela vai suprimir esse canal de sódio e ela vai suprimir a transmissão neuronal porque ela vai prejudicar a propagação do potencial de ação. Então, o que ela vai fazer? Lá no local da lesão, ela vai bloquear o potencial de ação
e eu deixo de ter a excitabilidade neuronal. E com isso ela faz uma inibição da via ascendente da dor. Quais são os efeitos? Efeitos neurológicos, confusão mental, parestesia, convulsão e efeitos cardiovasculares. Ela não é um antiarrítmico. Bradicardia, alargamento do intervalo PR e do QRS, que está aqui embaixo. Então, tudo isso porque ela é uma inibidora da transmissão dos potenciais de ação por atuar em canais dependentes de sódio. E daí nós vamos para os outros também que funcionam como que a gente dá para a gente associar como poupadores de opioides, que são os gabapentinoides. Opa, doutor, é GABA, atua no receptor GABA. Não, não atua no receptor GABA. Por que eles foram colocados como gabapentinoides? Olha o GABA aqui e olha a similaridade das moléculas de pregabalina e gabapentina com o GABA. Por isso que eles são gabapentinoides. Mas qual que é a atuação deles? Eles atuam em canais de cálcio, eles bloqueiam esses canais de cálcio, vão inibir a liberação de neurotransmissores e com isso eles vão diminuir a excitabilidade neuronal. Então, vão ter, ao mesmo tempo em que eles fazem o quê? Então tem aqui a lesão tecidual, certo? A excitabilidade neuronal que vai ser bloqueada pela pregabalina e a gabapentina, então eu não tenho a via ascendente da dor. E por outro lado, eles têm uma atuação no locus coeruleus e olha no sistema límbico, muito relacionado à emoção, e com isso eles vão ter um efeito de antialodínico central e antinociceptivo central, ou seja, eles vão alterar a interpretação da dor também. Como principais efeitos colaterais, o que a gente mais vê na UTI é a sonolência, mas eles podem causar náusea, vômito, ataxia, tontura, né, nos nossos pacientes. Então, nós falamos bastante da dor, né? Então, o manejo da dor sempre tem que ser feito com avaliação, o manejo da dor deve ser sempre orientado pela avaliação de rotina e ela deve ser sempre tratada antes que um agente sedativo seja considerado. Sempre tratar a dor antes. E aí nós vamos ter duas coisas, analgosedação, que é um analgésico, geralmente um opioide, em geral fentanil, utilizado antes do sedativo. Às vezes só o fentanil já é suficiente para causar o conforto do nosso paciente. Ou a sedação anestésica, em que o analgésico, geralmente um opioide, é utilizado ao invés do sedativo para sedação alvo. A gente utiliza mais a analgosedação nos nossos pacientes. Então, às vezes, só deixar o fentanil já é suficiente. A gente também usa escala, eu vou colocar a escala aqui que a gente utiliza na nossa UTI, que é o Richmond Sedation and Agitation Scale, que é o RAS, que vocês têm na salinha de vocês, né? Lembrando que o 0 é alerta e calma, para mais é aquele paciente que está agitado, está mais, e para menos é aquele paciente que está mais sonolentinho. Para lidar com sedação na UTI, a gente sempre tem que ter a meta de sedação, que, em geral, é um RAS de -2 a um RAS +1. Então, o -2 é aquele paciente que abre o olho e fica menos de 10 segundos com o olho aberto, e o RAS 0, que é um calmo. Mas o ideal é um RAS entre -1 e 0. O RAS, então, -1, aquele paciente que abre o olho e fica com o olho aberto por mais de 10 segundos, e o RAS 0, que é aquele alerta e calmo. Então, essa é a meta de sedação para a maior parte dos pacientes da UTI. Por que é importante a gente ter meta de sedação e tentar deixar o nosso paciente mais acordado? Porque isso diminui o tempo até a extubação, mesmo porque facilita a realização de testes de ventilação espontânea, facilita a mobilização precoce dos pacientes e diminui o tempo de internação hospitalar. Então, muito importante a gente tentar ajustar a meta de sedação do nosso paciente e sempre tentar tirar a sedação. E nós vamos falar dos sedativos mais utilizados na UTI. Então, vou começar pelo Propofol. Olhem a cor dele. Parece um leite, né? Leite tem gordura? Tem.
Então, ele é gorduroso, ele não pode ser diluído, gordura não dilui na água, né? Por ser gorduroso, ele é altamente lipofílico e por isso ele rapidamente penetra a barreira hematoencefálica. Ele tem um rápido início de ação e também uma rápida eliminação. Causa sedação, causa ansiólise e tem efeito anticonvulsivante e amnéstico. E como que ele age? Aumento da transmissão GABAérgica, ele aumenta o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Lembrem da carinha triste. Ele tem o efeito dose-dependente depressor da contratilidade cardíaca e vasodilatador da circulação sistêmica. Então, lembra que quando a gente faz o Propofol, principalmente em bolos, o que a gente pode ter é uma hipotensão do nosso paciente. Além disso, ele pode causar hipertrigliceridemia, ele é gorduroso, pode fazer uma depressão respiratória e, em raros casos, causar a síndrome da infusão do Propofol, que eu vou dar uma pincelada com vocês depois. Não precisa de ajuste na insuficiência renal nem na hepática. O que é a síndrome, tão famosa síndrome de infusão do Propofol, mas rara? Ainda bem, porque ela é potencialmente fatal. Ela é dose dependente e tempo dependente. Então, Propofol não é uma medicação para você deixar o paciente vários dias com ela. Então, qual que é o mecanismo pelo qual essa síndrome ocorre? Primeira coisa é que a mitocôndria não consegue oxidar os ácidos graxos. Então, ácido graxo funciona como uma fonte de energia, a mitocôndria não consegue atuar para produzir energia, para produzir ATP, vai produzir ácido lático. E, além disso, inibe o receptor beta-adrenérgico. Com isso, a gente vai ter falha de catecolamina. Então, a gente vai ter, além da rapidomiólise e insuficiência renal, um choque distributivo, hipotensão, hiperlactatemia, acidose metabólica, disritmias cardíacas e hipertrigliceridemia. O que a gente faz? Tratamento supletivo e hemodiálise. E vamos falar um pouquinho da desmedetomidina, que é uma das drogas também mais inteligentes da UTI, na minha opinião. O que é a desmedetomidina? A desmedetomidina é um alfa-2 agonista adrenérgico central que age no locus ceruleus. Vou explicar. Aqui a desmedetomidina, então aqui pré-sináptica, fenda sináptica, certo? Ela atua na porção pré-sináptica. Eu tenho a desmedetomidina que vai atuar como agonista alfa-2, certo? Vai fazer o feedback negativo e vai diminuir a produção a liberação de norepinefrina. Opa, norepinefrina. Norepinefrina é um excitatório. Então, se ela inibe, ela vai fazer sedação. E a sedação que ela faz é a sedação consciente, também promove ansiólise e analgesia. Então, é uma medicação muito interessante. Somente, às vezes, o Precedex você consegue sedar e fazer a analgesia do doente. Faz uma sedação consciente, o paciente fica calmo. Quais os riscos? Como ela inibe norepinefrina, ela pode ser um depressor miocárdico que causar bradicardia e hipotensão. Metabolização hepática, cuidado na disfunção hepática e não tem necessidade de ajuste na disfunção renal. Mas observe um detalhe. Se ela faz uma sedação consciente, eu vou poder colocar essa sedação num paciente com hipertensão intracraniana, num paciente super chocado, grave. Eu vou poder colocar no paciente com uma asma grave, num paciente com bloqueador neuromuscular? Não, eu não posso. Então, ela não deve ser utilizada quando há necessidade de sedação profunda, com ou sem bloqueio neuromuscular. E deixei por último o midazolam, que, reparem, ele tem um mecanismo de ação bem similar ao Propofol. Não é verdade? Ele é um GABAérgico, então ele vai estimular um neurotransmissor inibitório. Por que eu coloquei ele por último? Porque em relação ao Propofol, ele é o que causa delírio, e o delírio é o que aumenta o risco de disfunção cognitiva pós-internação na UTI. O que ele faz? Os mesmos efeitos que o Propofol, sedação, ansiólise, tem um efeito anticonvulsivante, faz uma amnésia anterógrada.
também faz depressão respiratória e cardiovascular e ele acumula no tecido adiposo. Então, cuidado com ele, principalmente naqueles pacientes obesos, que ele acumula e esse paciente demora para acordar. Então, ele acaba fazendo uma sedação excessiva e ele, tanto na disfunção hepática como uma disfunção renal, com a dificuldade de eliminação dos seus metabólitos ativos, ele tem um aumento da meia-vida. Então, o que o guideline recomenda? O guideline recomenda o seguinte: sugerimos tanto o uso do Propofol quanto da desmedetomidina sobre os benzodiazepínicos para sedação em adultos gravemente enfermos e ventilados mecanicamente. Então é para a gente, ao invés do benzodiazepínico, midazolam, a gente utilizar o Propofol e a desmedetomidina. Lembrando que a desmedetomidina não pode ser utilizada para aqueles pacientes que necessitam sedação profunda com ou sem bloqueio neuromuscular. E aí eu vou citar muito rapidamente alguns estudos que foram feitos com o Propofol versus desmedetomidina e o midazolam versus desmedetomidina, que é o Prodex e o Midex. Então, o que a gente vê aqui? Quando compara desmedetomidina com Propofol, o resultado foi que a desmedetomidina é não inferior ao Propofol. Então, não houve diferença em relação a dias sem delírio em 14 dias, aos dias livres de ventilação mecânica e morte em 90 dias. Então, ela não é inferior ao Propofol para sedação. Por isso que a gente usa ou Propofol ou a desmedetomidina em detrimento dos benzodiazepínicos nos pacientes críticos, que é a recomendação dada no guideline. Quando a gente compara, o que acontece quando a gente compara o desmedetomidina com midazolam ou com Propofol? Tanto no Midex quanto no Prodex, a gente vai ver que o RAS com a desmedetomidina é sempre menor. Então, lembrando que a desmedetomidina faz uma sedação consciente. Quando a gente compara o Midex, desmedetomidina com midazolam, o que a gente teve de efeito no cômputo geral, em 45 dias, do 0 a 45, é que teve uma diminuição do tempo de ventilação mecânica. 123 horas para o desmedetomidina, 164 horas para o midazolam. E no caso do Prodex, como eu já havia citado, a desmedetomidina não foi inferior ao Propofol. Mesmo porque o Propofol também é mais fácil de titular, mas o paciente fica mais sedado do que com a desmedetomidina. Mas olhe em relação aos dois, tanto se a gente for comparar o Midex com o Prodex, no que se refere à comunicação do paciente, todos deram significativamente melhores para a desmedetomidina, no sentido de comunicar dor, de ser despertável, de ser cooperativo. Isso ajuda a gente? Ajuda, porque o paciente comunica se está com dor ou não, a gente pode fazer menos remédio, ele faz mais fisioterapia, a gente pode extubar ele mais rápido, provavelmente, sabendo melhor o que acontece. Então, parece que a desmedetomidina é uma medicação excelente para UTI. E aqui, só para ilustrar para vocês o risco de delírio. Inicialmente foi falado muito do lorazepam lá atrás, antes do midazolam. Então vejam aqui, probabilidade de transicionar para delírio em relação à idade com base no uso das medicações. O lorazepam foi o que deu significativo. Então, repare que principalmente o idoso, acima de 60 anos, olha a rapidez com que ele transiciona para delírio se a gente usar um lorazepam, tá certo? E aqui é de um site que eu gosto muito, que é o ICU Delirium. Tá em inglês, mas é algo que eu explico para vocês de como a gente faz a sedação e analgesia na UTI. Então, que é bem do jeitinho, mais ou menos, bem do jeitinho não, mas mais ou menos do jeitinho que a gente faz. Então, o paciente está com dor? Sim. Então, o que a gente faz? Morfina sob demanda, isso aí, PRN sob demanda, fentanil sob demanda, dilaudide a gente não usa aqui. Não, o paciente não está com dor, fica reacessando, certo? O paciente está com dor, a gente fez os bolos, a gente controlou com 2, 3 bolos numa hora. Se a gente controlou, continua reacessando. Se não,
começa a infusão contínua de fentanil e depois faz bolos se necessário, certo? Chegando nessa fase aqui, cheguei na infusão contínua aqui, pode ser, tanto na infusão contínua ou no controle da dor, a gente pode ser que a analgesia seja adequada para alcançar o RAS que a gente quer. Qual que é o RAS que a gente quer? -1 e 0. Puxa, meu paciente está num RAS -1 a 0? Não, ele não está, ele está muito sedado. Segure, então suspenda sedativos e analgésicos para atingir o RAS que você quer e reinicie em 50% da dose se for indicado. Mas não, meu paciente está muito agitado, está pouco sedado. Você pode usar o Propofol ou a desmedetomidina, que é que eles usam para delírio ou desmame, mas não é só para isso, certo? E fica por último um midazolam, certo? Principalmente se você precisar fazer uma sedação mais profunda e você não conseguir usar o Propofol. Então, reacesse sempre, estando no RAS -1 e 0, dá para a gente fazer o teste de ventilação espontânea e avaliar a extubação do paciente, bem como avaliar se o nosso paciente está em delírio. Se ele estiver em delírio, a gente pode fazer as medidas anti-delírio e ou o manejo farmacológico com os neurolépticos. Só para fechar, são os 2 últimos slides, né? Está em discussão na terapia intensiva, algo que começou a entrar bastante na UTI, que é o uso dos anestésicos inalatórios. Então, os anestésicos inalatórios, eles têm rápido início de ação, eles são eliminados no próprio pulmão, eles não passam pelo fígado, tem rápido início de ação e tem também um término de ação rápido. Também tem atuação em receptor NMDA, em outros neurotransmissores. E só para falar para vocês o que impede, na realidade, esses são os 2 que existem para usar na UTI, que são o Sedaconda e o Mirus. Então, eles precisam disso e precisa ter a infusão do anestésico e a monitorização dos gases, a monitorização do CO2, eliminado. Então, ele demanda um pouco mais de equipamento na UTI. Esse é o que tem no centro cirúrgico, que eles usam os anestésicos inalatórios, sevoflurano, isoflurano. E outra coisa que está bastante em discussão na UTI é o uso da ketamina nos pacientes neurológicos críticos, nos críticos mesmo. No HSA, nos pacientes com AVC hemorrágico com edema, AVC isquêmico hemisférico e nos pacientes com traumatismo crânioencefálico. Então, se vocês lembrarem, a ketamina tem efeito simpático mimético. Então, num paciente com quebra de barreira hematoencefálica, você tem um aumento pressórico, você pode aumentar a hipertensão intracraniana. Então, o que se tem medo nesse paciente? Será que a ketamina aumenta a pressão intracraniana desses pacientes? Então, tem estudos em andamento, né? Até já saiu, mas eu não consegui acessar para vocês, vou tentar. E falando que o risco é variável, mas que ela faz uma proteção neuronal, que nesses pacientes criticamente, esses neurológicos críticos, eles podem ter uma despolarização alastrante. E essa despolarização alastrante, a hora gasta muita energia quando tem que repolarizar. E a ketamina, ela abole essa despolarização alastrante, e isso faz com que tenha menos dano secundário nesses pacientes. Então é isso, eu fico aberta a perguntas aí, né, pessoalmente, depois a gente vai fazer uma discussãozinha com base nos casos que a gente tem na UTI, para vocês fixarem. Qualquer dúvida, estou à disposição, que eu souber responder, respondo, que eu não souber, vamos procurar. Tá bom? Obrigada pela atenção.